Olá, estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje o tema são conflitos. Como é que a gente pode administrar isso? Onde tem um grupo social, tem conflitos. Como administrar esses conflitos e como fazer para administrar esses conflitos? Essa é a nossa temática. Eu sou o Wilson Mileres, tenho 68 anos, sou casado, sou consultor, tenho 5 filhas e avô de 2 netos. Criei vários métodos de treinamento, tanto na área de negociação, de comunicação, de liderança, e todos eles margeiam ou tangenciam esse assunto, conflito entre pessoas. E essa é uma matéria que precisa ser dominada pelo líder. Como esse é um vídeo voltado para a liderança, é fundamental que você entenda alguns fundamentos. E eu quero justamente compartilhar com você isso, como gerenciar conflitos. Esse dilema de como administrar um conflito faz parte de uma das práticas que nós vamos compartilhar com você através do PVL, o Programa Você Líder. E ele é uma das práticas que aparece no Mandala da Liderança, que é esse diagrama que está aqui. Nesse diagrama, como treinar sua equipe, uma pequena parcela aborda esse assunto. E eu quero dividir com você esse assunto de como administrar um conflito, para que nós possamos te ajudar a minimizar as desavenças, as discórdias e todos esses antagonismos que acontecem no ambiente corporativo. O que é um conflito? A palavra conflito está relacionada com vários sinônimos. Eu estou colocando aqui na tela alguns deles. Desde contestação, desde divergência, desavença e etc., oposição, luta às vezes, incompatibilidade, tudo isso tem a ver com conflito. E é normal, onde tem grupos sociais, isso acontece em famílias, em equipes e em empresas. Como administrar isso ou minimizar seu impacto negativo nessas relações? Conflito. Conflito acontece quando há diferentes interpretações sobre o mesmo problema. Isso é muito comum, pois quase todas as pessoas têm percepções diferentes de como as coisas são. Então vamos lá. Se as pessoas têm percepções diferentes de como as coisas são, eu quero ilustrar isso de uma forma objetiva para você. Vamos fazer uma atividade agora prática. Eu vou pedir que você agora participe da aula atuando. Então eu vou te mostrar uma figura geométrica. Essa figura é um conjunto de triângulos. Então, lembrando que triângulos são todos polígonos com 3 lados. Está vendo essa figura que está na tela? Eu quero que agora você invista alguns segundos e olhe para essa figura. Eu vou te dar 30 segundos para você olhar para essa tela e calcular quantos triângulos você percebe. Eu só quero lembrar que nós estamos discutindo que, em geral, um problema é visto por percepções diferentes das pessoas. Porque eu quero criar uma atmosfera para debater esse assunto do conflito. Então, por favor, dedique um tempo, uma pausa para você olhar para essa figura e verificar quantos triângulos você percebe nela. Bom, agora você que deu as respostas, não sei, talvez você tenha visto 9 ou 10. Quando nós entregamos essa figura para um especialista, ou seja, um professor de geometria que está acostumado a trabalhar com esse polígono, ele examinou e observou mais do que talvez você tenha visto. Então vamos responder para você, compartilhar com você aquilo que ele observou. Observe que é a mesma figura, né? E uma das coisas que eu quero te chamar a atenção, enquanto você está com essa figura, olhando aqui comigo na tela, está vendo aqui, ó? Isso daqui é um trapézio. Isto daqui é um triângulo, mas aqui vai formar um trapézio. Você vai observar que ele observou isso rapidinho. Então vamos lá. Ele observou o seguinte: se eu extrair, né, esses riscos que estão aqui embaixo, eu acho de cara 3. Então ele achou esse maior e esses dois, o azul e o corvinho. Aí se eu colocar aquele risco aqui, eu vou achar mais 3. 4, 5 e o 6. Aí ele prosseguiu, ele falou, bom, agora eu vou colocar todos os riscos e vou achar o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. Esse aqui é um trapézio, então eu não estou contando. Mas se eu continuar examinando, eu vou achar o 13 e o 14. E vou achar também o 15 e o 16. Então o máximo que você consegue achar nesta figura são 16 triângulos. 16 triângulos somando 3 mais 3, mais 6, mais 2, completando a figura. Então, a mesma figura
uma pessoa percebe de um jeito, talvez você tenha percebido diferente do professor, e o professor achou as 16. Então, eu só estou ilustrando isso para facilitar a sua compreensão de que um problema, seja qual for, as percepções são distintas. Portanto, quando há um conflito, esse conflito tem a ver com desavença, com discórdia. Então, se você não fizer essa leitura, você vai se aborrecer muito mais vezes do que precisa. Por quê? Porque as pessoas veem as coisas de uma forma diferente. Formação interfere, a cultura da pessoa e etc. Então, eu quero só aumentar seu nível de tolerância e de compreensão quando um problema surge, para que você possa ter paciência, tolerância, resiliência. Então vamos lá. Em pequenas e médias empresas, onde o convívio é muito intenso, esses conflitos são muito mais comuns. É um processo que tem início quando uma das partes ela vai percebendo que a outra parte afeta ou pode afetar negativamente alguma coisa que a primeira considera importante. Então, o conflito começa a se estabelecer aí. E quando você tem uma empresa pequena, um grupo pequeno, às vezes você tem um negócio, você está empreendendo, está começando, está recrutando pessoas, é natural que vai aparecer alguns conflitos. E eu quero te ajudar como lidar com isso, minimizar. Não acho que nós não vamos resolver nunca esse assunto, mas nós podemos minimizar e potencializar, porque os fenômenos humanos podem ser potencializados, para cima ou para baixo. Pode ser positivo ou negativo. É isso que eu quero compartilhar com você. Eu quero positivar esses conflitos e torná-los um alavancador do seu negócio. Então, como é que você gerencia um conflito? Eu vou usar uma metáfora do dom dos avós. Eu sou avô, vocês sabem, já falei, sou avô de 2 netos. E quando a gente começa a observar, né? Primeiro fui pai de 5 filhas, a vida foi desenvolvendo, elas viraram adultas, uma delas casou e gerou esses 2 bebês, que hoje já são adolescentes. Mas quando havia conflito entre os dois, e a diferença deles é muito pequena, de 11 meses apenas, às vezes surgiam aquelas disputas. Aí eu percebi o seguinte, tanto a avó Fernanda quanto o avô Wilson, a gente usava um pouco mais de paciência, de tolerância para aquelas desavenças que aconteciam entre os netos. Então, olhando bem, o dom dos avós deve ser considerado por você como uma ferramenta para administrar e gerenciar conflitos. Então, o que eles fazem de uma forma prática? Olhando para a tela aqui que eu vou dar 6 passos para que você possa usar o dom dos avós, que são os 6 passos da conciliação e harmonização. Primeiro, a gente estimulava os dois a se manifestarem, a falar o que estava aborrecendo eles. O segundo passo é compreender as diferentes perspectivas e percepções. Então, no caso do triângulo que nós estamos compartilhando, um pode ver 2, o outro pode ver 16. Nenhum dos dois está errado. Cada um percebe a mesma coisa numa perspectiva diferente. Então, a gente tentava verificar por que fulano fazia de um jeito e o outro netinho do outro jeito. Aí tentava solucionar esse desacordo numa argumentação a mais positiva possível. Porque a gente tinha que, no quarto passo, reconhecer os sentimentos de um e de outro e os pontos de vista, para considerar os dois lados. E aí a gente ia atrás do quinto passo, que é buscar e tentar encontrar um ideal comum. E isso gerava o sexto, que é lutar para conseguir o apoio dos dois, para parar com esse conflito. Bom, você vai mais, isso parece simples, você está teorizando um assunto que é tão complexo, eu sei que é complexo, mas os avós lutam por isso. Eles têm uma predisposição para usar os 6 passos da conciliação para minimizar conflito entre os netos. Dizem que a avó é a mamãe com açúcar e o vovô é aquele que tem uma tolerância extraordinária. Muito bem, o dom dos avós, ou seja, aquilo que nós queremos chamar dos 6 passos da conciliação é uma forma. Agora vamos ver como é que isso é na prática. Vamos lá. Primeiro, o conflito é um processo de oposição e de confronto. Ele gera desavenças, que aliás é o significado da palavra conflito. Se você olhar no latim, você vai encontrar, significa que pode ocorrer, o conflito é aquilo que pode ocorrer entre indivíduos ou grupos quando as partes exercem poder na busca de metas ou objetivos que são valorizados por uma ou outra parte. E eles obstruem o progresso de uma ou das outras metas de uma empresa. Então, por isso que o conflito tem que ser muito bem estudado por nós e confrontado, parece até um paradoxo,
Por quê? Porque se você não administrá-los adequadamente, eles podem ser geradores de perda de energia da sua equipe. Por isso que nós escolhemos dar essa contribuição, essa videoaula, para te ajudar a pensar de como é que você pode minimizá-los. O conflito ocorre quando uma das partes, tanto o indivíduo ou o grupo, tenta alcançar alguns objetivos que são interligados, que afetam o outro, a interdependência, e que interfere de uma forma ou de outra no processo, afetando uma das partes que quer atingir esse objetivo. Então me parece que isso ficou claro para você o que é um conflito. Nós estamos só conceituando. Será que um dia os conflitos acabarão? Essa é uma pergunta que talvez possa ocorrer a você agora. Será que um dia os conflitos acabarão? Eu afirmo, não, nunca, nunca eles vão acabar. Porque as empresas continuarão exigentes, buscando profissionais que consigam entregar mais resultados com menos recursos e tragam soluções para os seus problemas. É isso que a gente recruta um gerente e quer um líder que faça isso. Muito bem, então você vai ter que conviver com isso. Isso é o que a gente chama do mal necessário. Vai fazer parte disso. Então, o conflito ele pode ser percebido por duas perspectivas. Uma é a ameaça. A outra pode ser uma oportunidade. Se for ameaça, você vai ter o quê? Consequências negativas. Se for oportunidades, o oposto, as consequências positivas. Então vamos discutir de uma forma objetiva o que a gente pode examinar dos principais fatores que causam o conflito. Bom, primeiro as condições internas da sua empresa. Estresse. Às vezes você está com um grupo estressado por questões de prazo, de alguma coisa que aconteceu, equipamento que quebrou, e as coisas, a internet que caiu, sei lá, isso é um gerador. O outro é pressão cruel para o resultado. Nós temos que entregar, senão a gente vai ter problemas e etc. A sobrecarga de trabalho. Às vezes você tem que reduzir custos e sobrecarregar determinados setores. O clima de competição predatória. É quando a gente, sabe, tem poucos recursos, são escassos e a gente tem que disputar cada pedaço. A insegurança e a instabilidade do emprego. Muito bem. Às vezes a situação econômica do país leva as pessoas a ficarem muito mais tensas por conta dessa instabilidade, dessa insegurança. E as ameaças e críticas depreciativas, quando alguém não sabe como chamar a atenção, não sabe como dar um feedback e gera uma atmosfera, sabe, negativa. Bom, as consequências desses fatores internos. Primeiro, os sentimentos negativos. Pode aparecer intriga, inveja, rudeza, são reações naturais do ser humano. E a distorção na comunicação. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra. E aí ela reproduz, amplifica, e aí nós temos aquilo que a gente chama de telefone sem fio, e que de repente está todo mundo, que aquela fofoca, aquela rádio peão gerou uma atmosfera que gerou mais conflito. Tentou apagar tudo aquilo com gasolina. Qual é o foco então, agora, a partir de agora, dessa reflexãozinha? Clareza na comunicação e eficácia. Condições antecedentes que antecipam a geração de conflitos. Primeiro, a diferenciação, eu vou abordar 3, que são as mais frequentes. Os recursos compartilhados limitados e a interdependência de atividades. Eu não quero ficar conceituando muito para você, mas eu quero te ajudar a fazer a anatomia do que é um conflito para que você possa minimizá-los. Resolver, nós não vamos resolver, mas nós vamos ganhar algum tempo se a gente aprender como é que toda essa anatomia funciona. Quando a gente fala em diferenciação, é quando a organização cresce, é natural que surjam objetivos e interesses diferentes entre as equipes, gerando o quê? As chamadas incompatibilidades. Outro aspecto, os recursos compartilhados ou limitados. Em geral, os recursos são limitados e escassos. Isso é natural. Cada vez nós temos que reduzir mais os nossos custos para sermos competitivos. Se um grupo pretende aumentar sua quantidade de recursos, um outro terá de perder. Ou abrir mão de uma parcela dos seus. Essa limitação de recursos gera incompatibilidade. Portanto, é mais um ingrediente de conflito. E a interdependência de atividades, o setor de marketing com vendas com a logística, etc. A interdependência ocorre quando o grupo não pode realizar a sua tarefa a menos que o outro realize a sua. Aí ele diz, olha, o fulano não fez, por isso que aí dá um conflito, porque aí eu tenho que racionalizar, me defender. E a interdependência gera oportunidades para que um grupo auxilie ou prejudique o trabalho dos demais. Então é uma fonte de conflitos. Bom, agora eu quero compartilhar com vocês 5 processos de como gerenciar um conflito. E quando esses processos acontecem,
nós temos que debater um por um, para você entender toda essa anatomia. Fuga ou evitação é uma delas. A outra é você criar um impasse ou até paralisar aquilo que você está fazendo. Ou então, sair para o tudo ou nada, sair para o pau mesmo. Isso tudo a gente colocou, quando nós abrimos essa nossa aula, falando sobre ameaças. Lembra quando a gente colocou conflito pode ser uma ameaça? Essas três são essas ameaças efetivas, que são as chamadas consequências negativas de um conflito. Agora vamos discutir os outros dois processos. Esses três você já viu. Os outros dois, aqui nós vamos encontrar as oportunidades, a conciliação e até a integração. Então isso tem a ver com aquilo que nós estamos falando, de oportunidades. As ameaças são fuga, evitação, impasse, etc., tudo ou nada, e aqui nós vamos encontrar as positivas, que são conciliação e integração. Então vamos discutir as negativas. É uma maneira de, quando a gente fala de fuga e evitação, é uma maneira de fugir dos problemas através do afastamento, do não encontro, da evitação. A evitação que vai da fuga total e aberta até aquela evitação sutil e velada, lembra muito quando você tem conflitos entre departamentos ou dentro do próprio departamento, você tem aquele gerente que, sabe, fica na moita, foge, até baixa a cabeça, sai do foco, ele não quer encontrar, não quer discutir, não quer debater, ele evita, ele foge do problema. E aí nós não vamos resolver nunca, né? A segunda é o impasse ou paralisia. É uma situação em que o conflito gera um bloqueio, paralisa tudo. É um processo negativo e que ninguém chega a nada. Não vai trazer resultado nenhum, não dá para você negar. Essa estratégia da avestruz não vai funcionar. Adianta enfiar a cabeça dentro do buraco e achar que tudo que está acontecendo fora não vai afetar. Lógico que vai. Você tem resultados para entregar. Você é remunerado, é pago, é contratado para entregar resultados. Não deixe o conflito minar esse seu potencial de gestão. E o tudo ou nada. Aí, quando parece que você não tem ferramenta nenhuma para resolver, você vai para uma situação ou vitória ou derrota. Aí você promove o confronto mesmo. Você faz a coisa conflitar mesmo. Essa situação é uma resolução radical e total. E significa o quê? Ganhar tudo ou perder tudo. Isso é, tudo ou nada. Nenhuma das três, que são as ameaças, que são as chamadas consequências negativas, podem ser fomentadas por você. Só estou te chamando a atenção para você não embarcar nessa, porque ela vai te levar para o buraco junto. Você pode evitar, você pode criar impasse, gerar paralisia, sair para o pau, mas isso não vai entregar o resultado que você almeja, que é a conciliação. Então vamos para os positivos. A conciliação ocorre quando as partes negociam entre si para evitar essa colisão frontal. Por meio do quê? De um acordo ou compromisso no qual a vitória e a derrota são apenas parciais. Ninguém perde tudo. A conciliação procura atenuar as perdas e reduzir os riscos de uma colisão agressiva, né? É o conceito do dom dos avós, aqueles 6 que eu falei, né? A conciliação pode resultar em 2 outros tipos de resolução. Ou você ganha, ganha, ou perde, perde. Você vai ter que fazer concessões. Então, voltando para aquela reflexão da conciliação do dom dos avós, no ganhar-ganhar, as partes são bem-sucedidas na conciliação, identificando soluções para os problemas que permitem que ambas atinjam os objetivos desejados. Aí deu tudo certo. Aí você conseguiu gerenciar bem a situação. Agora, às vezes, pode entrar no perde-perde, não tem problema. Você quer ver como é que funciona? Essa resolução do tipo perde-perde, as partes desistem de uma parcela dos seus objetivos, por alguma forma de compromisso, e nenhuma das partes alcança tudo aquilo que desejava. É a chamada concessão. Você cede um pouco, outro cede um pouco. Isso é conciliar. Então você pode ter ganha-ganha, todo mundo sai bem, ou então as pessoas perdem um pouco, mas quem ganha? Você como líder e a sua empresa. Lembra do dom dos avós que eu falei? Vou relembrar. Estimula as partes a se manifestarem, compreende as diferentes perspectivas e percepções, soluciona os desacordos, reconhece os sentimentos e pontos de vista de todos os lados, buscam encontrar o ideal comum e lutam para conseguir aquilo que a gente chama de apoio de todos. Agora vamos para a última, que é positiva, a integração. É quando você consegue a resolução pela qual todos os interesses dos envolvidos buscam um ponto em que nenhum dos lados precise sacrificar nada. Nenhum dos dois lados precisa ceder nada. No fundo, o processo de integrar interesses divergentes ou conflitantes
é parte e função do processo de exercer poder, o empoderamento dentro da organização. Então, você pode capitalizar um conflito e fazer dele uma ferramenta integrativa, se você tiver essas habilidades e essa consciência do impacto de um conflito naquilo que ele pode gerar de coisas ruins e convertê-los em coisas positivas. Por isso você tem que ser uma pessoa otimista. Todo líder tem que ser um cara positivo para do limão fazer uma limonada. E qual a melhor forma então de resolver um conflito? Eu vou te dar um diagrama rápido para que você possa entender. Primeiro, consolidando o conceito do bom conflito. Sempre conflitos vão existir. Lembra quando eu falei há alguns minutos atrás? Não tem como evitar. Porque os recursos vão ser cada vez mais escassos, a competição vai ser cada vez maior, a disputa... Então, onde tem disputa vão surgir desavenças, antagonismos, cisânia e etc. Então, consolidando o conceito do bom conflito, segundo o qual é preciso desenvolver a habilidade de separar, isso é fundamental, presta atenção na tela, separar as pessoas do problema. Uma coisa é o problema, a outra coisa são as pessoas. Atacando sempre o problema, sem atacar as pessoas. Aí você vai minimizar muito o impacto negativo do conflito. Quando as pessoas gastam muita energia atacando-se, você fez isso, você fez aquilo, a briga fica interminável e o problema que elas querem resolver fica sem solução. É a arena preferida dos chamados encrenqueiros, que é uma questão só de tempo. Ele vai minar a força da sua energia, toda a energia da sua equipe, e um dia você vai ter que se mandá-lo embora. Mas enquanto ele estiver lá, ele vai fazer um estrago enorme. A arena dos encrenqueiros é quando ele ataca as pessoas e não consegue focar nos problemas. É uma chamada imaturidade, é uma incoerência, é um paradoxo. Porque o que nós temos que tratar, você como líder, é o problema. O que está acontecendo e nós vamos ter que resolver isso numa boa. Caso contrário, nós vamos todos perder. A escuta respeitosa é o principal recurso de comunicação porque nos permite ir fundo nas raízes do conflito. É ouvir muito. Considera-se que 50% da construção de acordos satisfatórios depende de ouvir. Fale-me mais. A história do terapeuta. Fale-me um pouco sobre você. Fale o que está te preocupando. Então, de repente a pessoa, ao colocar tudo, exteriorizar, ela já começa a apresentar sugestões. E se você fizer uma outra pergunta, como é que você acha que a gente poderia resolver isso sem criar muitos problemas? Ele talvez te dê até a solução. Por isso que a escuta ajuda muito você a acertar esses conflitos. Então vamos lá, a dicotomia do conflito. O que vem a ser isso? Bom, então aqui nós temos uma carinha simpática, olhando para a tela, simpática. Quando você examina o lado positivo das coisas, você vai encontrar no conflito vários aspectos positivos. Primeiro, o aumento da coesão grupal. O conflito geralmente estimula sentimentos de identidade dentro do grupo, aumentando a coesão grupal, porque nós estamos brigando pela mesma coisa. Nós queremos que a nossa empresa prospere, nós queremos entregar os números, nós queremos ser felizes. A inovação. O conflito desperta sentimentos e energia dos membros do grupo e essa energia estimula o interesse em descobrir meios eficazes de realizar as tarefas. É quando a inovação surge. Porque quando o conflito ele surge muito quando a mudança é proposta. Você mexeu no status quo, pronto, já temos aí um pavio para o conflito acontecer. Quando ele vai acontecer, e ele vai acontecer sempre, porque as mudanças são frequentes, mas ele pode, através desse aumento da coesão grupal, da discussão sobre o assunto, surgir vários focos de inovação e de melhoria dos processos. Portanto, você tem que ser capaz de positivar esse conflito e trazer dele, através da conciliação, soluções. Outro aspecto positivo, mudança. O conflito é um modo de chamar atenção para os problemas existentes e serve para evitar problemas mais sérios, atuando como um mecanismo de correção. O conflito sempre foi gerador de mudança, porque quando aparece um conflito, nós temos um problema. Se a gente não ataca as pessoas e ataca o problema, a gente muda, a gente resolve, a gente evolui. Então, nesse processo, o líder tem um peso muito grande, por isso você tem que aprender a gerenciar conflitos. Outra consequência positiva, dentro da mudança, transformação nas relações. Se o conflito é gerador de mudanças, o conflito também pode levar os grupos conflitantes a encontrar soluções para suas divergências. E fomentando o quê? A cooperação e a colaboração. Porque aí todo mundo vai ficar envolvido em encontrar uma saída para aquele impasse. Os aspectos negativos, as consequências de um conflito
que não for bem administrado. Frustração. As pessoas, quando veem seus esforços bloqueados, elas desenvolvem sentimentos de frustração, hostilidade e tensão. O que acontece com isso? Perda de energia, lógico, você dispersa. Grande parte da energia criada pelo conflito é dirigida e gasta nele mesmo, roubando energia que poderia ser utilizada no trabalho produtivo. Por isso que você tem que ficar atento, não deixe ele crescer muito, não deixe ele ganhar contornos depois que são difíceis de resolver. Outro aspecto negativo é o decréscimo na comunicação. A comunicação entre as partes envolvidas no conflito ele vai sofrendo barreiras naturalmente, que vai prejudicar a organização como um todo. Então, o confronto, por exemplo, é um gerador de decréscimo de comunicação. A cooperação passa a ser substituída por comportamentos que influenciam negativamente. Aí vem as fofocas, aí vem os ruídos, aí vem os desgastes. A tela está te mostrando bem, a cooperação passa a ser substituída por comportamentos que influenciam negativamente os relacionamentos. Então, um dos fatores que pode surgir no decréscimo da comunicação é um boicote explícito. É quando muitas pessoas começam a desgastar essa relação através de um decréscimo de comunicação, não se falam mais, aí o boicote é o próximo passo. E aí o que acontece? Você não consegue produzir e sabe o que pode acontecer? Você não ser avaliado adequadamente, porque você perdeu o tempo, perdeu o time de como gerenciar esse desafio que é o conflito. A função do gestor, a sua função, é aumentar os efeitos positivos e construtivos e minimizar os efeitos negativos e destrutivos. Olhando para a tela, qual é o papel do gestor na administração de conflitos? Qual é o seu papel? É aumentar os efeitos positivos e minimizar os negativos. Porque esses negativos é que vão destruir todo o seu projeto. Mesmo que ele seja você envolvido como ator até o pescoço em alguns conflitos, isso é normal porque você está no meio da batalha, o gestor deve sempre buscar uma solução construtiva, porque só te interessa a cooperação, só te interessa a conciliação, só te interessa a harmonização, senão você perde o pulso da equipe, e aí a equipe vai dispersar. Aí vai ser rolo para tudo que é lado e você não vai ter tempo para administrar, para entregar aquilo que você combinou quando foi contratado ou quando assumiu o papel. Principais competências que eu acho que você tem que ter para resolver conflitos. Primeiro, aprender a metodologia básica. Eu vou te mostrar uma metodologia básica, simples, de resolução de conflitos. São 5 passinhos, são 5 etapas, que vai permitir você transformar em terra fértil para soluções satisfatórias quando eles surgirem. Então, aprender a metodologia básica da resolução de conflitos, que permite transformá-los em terra fértil para solução satisfatória. São 5 etapas. Presta atenção que é muito simples, não é complexo. Porque agora você já entendeu toda a anatomia. Primeiro, pesquisar os interesses subjacentes. O que são interesses subjacentes? Aquilo que o cara não explicita, ele não fala. Você percebe assim, aquilo que é encoberto, é implícito. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma necessidade de segurança. Às vezes ela tem necessidade de reconhecimento. Às vezes ela tem conflito de valores. Esses assuntos, eles não são negociáveis, mas em geral não são incompatíveis entre as partes. Então, ele tem alguns interesses subjacentes, mas o outro também pode ter. O que você tem que fazer é tentar encontrar, né, pontos de contato para compatibilizar. Segundo, focalizar nos interesses e não nas posições. Qual é o interesse nosso? É produzir mais. Qual é o nosso interesse? É vender mais. Qual é o nosso negócio? É prosperar. E não, eu tenho uma posição tal, eu tenho uma posição... Essas posições não vão mexer no resultado. Focalizar nos interesses e o que as pessoas dizem que querem. Isso daí é negociável. O que você quer? Aí ele vai te falar dos subjacentes que ele não tinha revelado. Aí eu gostaria de ser pelo menos reconhecido. E às vezes, um e-mail de reconhecimento, um telefonema pode resolver e trazer essa pessoa para o jogo, voltando para um foco de conciliação. A terceira etapa. Transformar adversários em aliados, sócios do problema. De uma forma prática, pode acontecer isso. Às vezes você tem um funcionário, um colaborador que quer mudar um procedimento. E esse procedimento vai afetar o outro. E esse outro também tem uma ideia que parece que não está batendo com essa. Mas os dois têm a mesma visão, eles querem melhorar o procedimento. O que você tem que fazer como líder para melhorar essa competência de resolver conflitos? É criar um clima,
através de uma dinâmica de grupo, através de um workshop, de forma que essas pessoas possam interagir e você ser o moderador, de forma que você possa pegar tanto as experiências daquele que quer alterar, como de outro, e tentar conciliar e fazer aquilo que a gente chama de sociedade de um problema. Isso é promover as alianças. Essas alianças só podem ser feitas se nós tivermos um líder conciliador, né? Então eu gostaria muito que você prestasse atenção nessa terceira etapa. Na quarta, é concentrar em criar alternativas, opções, A, B, C, D, porque de repente as consequências de qualquer mudança, ela pode apresentar vários cenários. Então, criar opções para que as pessoas tenham chance de escolher e tentar escolher aquela que é mais adequada para todo mundo. Concentrar em criar alternativas, criar opções para você resolver aquela pendenga, aquele assunto de uma forma amistosa. E quinto, fechando esse conjunto de etapas, construir o acordo, buscando aquilo que a gente chama de ideal comum. Qual é o ideal? É tornar o nosso departamento vencedor, é tornar a nossa empresa mais competitiva, conseguir mais share. Seja o que for, construir o acordo buscando esse ideal comum e concentrando-se em conseguir o apoio de todos, senão esse barco não vai chegar a esse destino. Isso parece óbvio, hein? Mas não é fácil. Por isso que é um capítulo que no Mandala da Liderança, no PVL, o Programa Você Líder, nós trabalhamos com bastante ênfase, com mais cases, com mais ilustrações, porque a nossa intenção é te dar ferramentas práticas. Você é um treinador, você é um educador, e o educador precisa de ambientes saudáveis. Conflito, em geral, geram emoções tóxicas, e essas emoções tóxicas são negativas para você produzir uma equipe vencedora. Então essas competências que eu acabei de descrever podem ser representadas agora nesse diagrama. Então, a sua missão como líder é, de uma forma objetiva, racional, pragmática até, primeiro pesquisar os interesses subjacentes, aquilo que está implícito. O que o fulano quer e o que o Beltrano quer? O que está acontecendo? Por que eles estão disputando essa coisa aqui que está incomodando nosso setor ou nossa empresa? Aí, vai para o segundo, focaliza nos interesses e não nas posições. Ah, mas o fulano é gerente de marketing, o outro é o supervisor, não sei o que. Não, não é. Vai no interesse. Qual é o interesse deles que você identificou aqui? Terceiro passo, transforme esses dois de adversários em aliados, sócios do assunto. Olha o seguinte, nós temos que resolver. Fulano, conto com você. Fulano, conto com você. O que nós podemos fazer juntos? E aí concentrar em criar alternativas. Olha, fulano apresentou tais alternativas, você apresentou. Vamos agora tentar nos aproximar e fechar um acordo, construir esse acordo. Bom, essa é uma metodologia que pode te ajudar a minimizar situações de conflito. Você, de uma forma objetiva e prática, precisa dominar essas competências. Por quê? Porque, via de regra, você vai se deparar com situações dessas. Você pode fugir da situação ou enfrentar. Está aqui uma metodologia de uma forma prática, objetiva, para que você possa ser mais bem sucedido nessa missão de ser um líder eficaz. Bom, de minha parte, então, eu quero agradecer mais uma vez a sua atenção. Eu sei que tem muitas vezes que nós estamos compartilhando videoaulas e a nossa intenção, a minha missão como um instrutor é compartilhar aquilo que você tem 30, 40 anos de idade, está construindo sua carreira, ou está se formando agora, está iniciando, a minha intenção é te ajudar a você acelerar, é criar espécie de atalhos, porque nesses 34 anos de consultoria e nesses últimos 10 anos dedicando-se só à matéria fortemente, com muita energia, muito tempo na área de liderança, a minha intenção era criar ferramentas que te ajudassem. Por quê? Para que você acelere sua caminhada. O mercado está cada vez mais competitivo e você precisa aprimorar suas competências para também ser competitivo e acompanhar toda essa dinâmica do mercado de trabalho. Eu quero agradecer mais uma vez a sua atenção, espero te reencontrar em outras ocasiões e quero te pedir um favor. Se você puder me ajudar a compor o meu cadastro, mande seu nome, aonde você mora, o que você faz, que idade você tem, para que eu possa te ajudar com mais ferramentas. Às vezes eu posso especificar materiais. Revele as suas necessidades. O que você está precisando hoje para que você possa não só manter-se, mas evoluir na sua carreira. O que você precisar, eu tenho condições de te ajudar, pelo menos com algumas dicas,
como eu fiz agora com a história dos conflitos. Como é que se gerenciam conflitos? Qual é a anatomia de um conflito? Então, e a minha intenção é te ajudar a você resolver, acelerar sua caminhada, dinamizar essa jornada rumo à liderança exemplar. Conte sempre comigo. O professor Mileres, esse que está falando com você, dedica a você toda a energia que você precisar. É só você me escrever. Escreva aí embaixo, faça o seu comentário, para que nós possamos juntos compor uma equipe, minimizar os nossos conflitos e sermos vencedores. Saúde e paz para você e até a próxima.